Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma videoconferência e hoje nós vamos falar sobre o 11 de setembro, né, o Dia Internacional de Combate ao Terror. Hipocrisia. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que atentados atentados à bomba, essas coisas, sempre foi usado por todos os países do mundo que se envolvem em guerra, né? O próprio Estado de Israel foi criado através de atentados, né? Antes de proclamar a independência, quem tinha o controle da região eram os ingleses. Os judeus promoveram atentados à bomba em embaixadas, derrubaram aviões, a mesma coisa que os muçulmanos estão fazendo hoje, né? E foi assim que foi criado o Estado de Israel, né? Com base no terror, no terrorismo. E até hoje é assim lá. Eles são terroristas também, são fundamentalistas religiosos também. E eu vou ser sincero para vocês, aquilo que muita gente chama de atentado terrorista, né, que a mídia chama de atentado terrorista, na verdade foi para esconder o verdadeiro motivo, né, que levou os muçulmanos a promoverem o que eu chamo não de atentado terrorista, mas da maior e mais bem planejada operação militar da história. Nunca vi algo assim, desse tipo, né? Muito bem arquitetada, muito bem planejada, muito bem executada. Foram mais de 3.000 mortos em solo americano. Pela primeira vez na história do imperialismo americano, em todas as guerras que os americanos se envolveram e promoveram, foi a primeira vez na história que houve um ataque em solo americano com tamanho número de vítimas, para o próprio povo sentir as consequências de se viver em guerra. E eu acredito que aquilo ali foi só um presságio do que está por vir ainda. E muita gente deve estar pensando: você é terrorista? O povo é muito ignorante, né? Sinceramente, tem algumas pessoas que mandam comentários, né, para os vídeos que eu posto no YouTube, falando merda, né? O que você é terrorista e não sei o que, isso, aquilo e tal. Eu nem respondo, são pessoas ignorantes, não sabem o que falam, perco tempo falando com pessoas ignorantes. Mas deixa eu explicar por quê. Aquilo foi só um presságio do que ainda está por vir. Quando Osama Bin Laden, que era aliado dos Estados Unidos no passado, recrutou esses 16 homens-bombas, né, esses 16 suicidas, soldados da liberdade, na verdade, que atiraram 2 aviões contra as Torres Gêmeas e um avião contra o Pentágono, né? O 4º avião, se eu não me engano, ia para o Senado americano, mas foi derrubado. Houve um conflito entre os passageiros e os supostos terroristas e o avião caiu. Mas engraçado que na época eu fazia um curso técnico no Senai, isso foi em 2001, na data do meu aniversário, 11 de setembro. Coincidência, né? Eu cheguei na sala de aula e os colegas já me conheciam, né? Sabiam que eu tinha noção, né, de política, né, externa, né, de guerras, de essas coisas, né? Tudo isso, né? E quando eu cheguei na sala de aula, eles perguntaram logo: porra, cara, você viu sobre o atentado e tal? Quem foi que fez isso aí? Porque ninguém, não era divulgado, né? Ninguém sabia, foi uma coisa que ninguém sabia. Por que aconteceu isso aí e tal? E eu não vou dizer para vocês que eu sabia que era Osama Bin Laden. Eu sabia realmente que Bin Laden já havia promovido atentados em várias partes do mundo contra os americanos, mas
não imaginava ainda que seria ele o responsável, né? Mas a primeira resposta que eu dei quando me perguntaram, na época, que eu cheguei na sala de aula e me questionaram quem teria feito aquilo, eu fui categórico, eu falei, isso aí é coisa do fundamentalismo islâmico, com certeza absoluta. Não sei quem foi o responsável, mas que é coisa dos fundamentalistas, eu tinha certeza que era. Porque no momento era a única guerra, única região em que os americanos estavam envolvidos em conflitos, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que nem o ataque, nem o próprio ataque a Pearl Harbor pelos japoneses, né, na base norte-americana do Havaí, foi tão bem planejado e tão bem sucedido quanto o 11 de setembro. Quando Osama Bin Laden foi divulgou na mídia, né, na internet e tal, que era ele o responsável, né, Al-Qaeda, ele mandou mensagens avisando que aquilo foi uma resposta ao bombardeio que os americanos haviam feito no Líbano há 30 anos atrás, ou seja, 30 anos antes de 2001, né? Ou seja, nos anos 70, esperaram 30 anos para promover um atentado daqueles. E por que eu digo que aquilo ali foi só um presságio, né? Muito simples. Primeiro que os americanos sempre se envolveram em guerras naquela região, né? Já se envolveram em guerra contra o Iraque, contra o Egito, antes mesmo da guerra do Iraque, né? Contra o Egito, contra o Iraque, contra a Síria, e naquela região toda ali, os americanos sempre se envolveram em guerras, seja financiando, vendendo armas, seja apoiando, sempre se envolveram, né? Mas nada que deixasse o Oriente Médio do jeito que está hoje, né? Hoje você vê que, primeiro, a quantidade de pessoas que existe hoje no Oriente Médio, né? Segundo, os tipos de armas modernas que existe hoje, você vê, não se pode mais bombardear através de aviões, porque existe o sistema russo, que o próprio Irã também já fabrica, que é o S-300, que é capaz de abater qualquer avião. Não se pode mais chegar com aviões e bombardear. Bombardear a Líbia porque Gaddafi era um verme, né? Não se pode mandar mais porta-aviões, né, aqueles navios de guerra, porque já existem mísseis hoje capazes de afundar porta-aviões, né? Então, com as armas que com as armas modernas que existem hoje, né, que já está em mãos desses países, principalmente do Irã, que o próprio Irã já fabrica essas armas, né, com o estado em que está o Oriente Médio, né, com todo o ódio contra os americanos e os judeus e europeus, e principalmente americanos, né, e judeus, que com o tamanho que está o ódio desse povo, né, e a própria situação política que vive hoje o Oriente Médio, ao ponto que chegou, né, tudo por causa dos americanos e judeus. Então eu acredito que a próxima resposta vai ser muito pior. Muito pior, não vai morrer só 3 mil, não. Bom, quando os americanos, os responsáveis pela segurança nos Estados Unidos são questionados, né? Os responsáveis pelas guerras, né? A guerra do Iraque, do Afeganistão e tal, né? O país já está em 10 anos em guerra contra o... Quer dizer, muito mais tempo do que isso, mas diretamente, né? Já há 10 anos na guerra do Iraque e Afeganistão, já se retiraram do Iraque, estão se retirando do Afeganistão também, porque não tem mais condições financeiras de manter essas guerras. E o custo, quer dizer, não houve resultado, eles não conseguiram melhorar nada com essas guerras. Gastou, acho que quase 4 trilhões nesses 10 anos de guerra no Iraque e no Afeganistão, mais os gastos com segurança dentro dos próprios Estados Unidos para impedir novos atentados, e
só fizeram piorar as coisas, né? Outra coisa, imagine quanto tempo mais os americanos vão aguentar sustentar todos esses gastos com essas guerras e com a segurança pública. Eu duvido muito que vá durar muito, né? A Europa falida, os Estados Unidos falidos, né? Logo eles não terão mais recursos para gastar tanto com segurança. Outra coisa todos os povos que entraram em conflito com os americanos no decorrer da história de guerra americana não eram povos. Claro, tinham seus suicidas, o próprio Japão, né, que guerreou contra os americanos, tinha os kamikaze, mas no fundo todos eles. Vou dizer para vocês, não existia uma cultura de guerra, né, entre eles, né? O próprio Vietnã, apesar de ter vencido a guerra com os americanos, adotaram o capitalismo também e hoje são aliados dos Estados Unidos, né? O Japão também, a Alemanha, todos eles, né? Porque no fundo, a própria Rússia, né, é parceira comercial dos Estados Unidos e no fundo todos, como diz o ditado, né? Como diz o ditado, quem tem cu tem medo. Então todos tinham aquela ideia de que, pô, a gente pode fazer uma guerra, mas até um certo ponto, né? Quando previam uma catástrofe nuclear, eles paravam e pensavam: bom, vamos guerrear até aqui, a partir daqui não dá mais, né? Um exemplo foi a Guerra da Coreia, né? Morreu tantos milhões de coreanos, norte-coreanos, sul-coreanos, japoneses, americanos e tal. Vários países do mundo se envolveram naquela guerra. E hoje a Coreia com bomba atômica, ninguém quer fazer mais guerra contra a Coreia. Mas a própria Coreia não tem a cultura de guerra. Eles não são suicidas, né? Agora, os muçulmanos, principalmente os xiitas, como é o caso do Irã, né? 90% da população é muçulmano xiita. Eu acredito que os americanos entraram numa enrascada, americanos e judeus, e europeus também, mas principalmente os americanos. Entraram numa enrascada feia porque arrumaram a guerra com o povo que vai guerrear com eles agora o resto da vida. Os americanos, pela primeira vez na história, arrumaram inimigos eternos. Por quê? Porque a cultura do povo é uma cultura de guerra. Eles vivem pela guerra, tem que ter um inimigo para guerrear. Quem melhor para ser inimigo dos muçulmanos que os americanos? Pela cultura dos americanos, né? Pelos atos, né? Pelas questões econômicas, né? Do petróleo e tal, o controle do petróleo. É o fim da América, né? Os americanos, acho que eles vão implodir, né? Eles vão ser derrotados fragorosamente, né? Aos poucos, né? Então, pessoal, o 11 de setembro, na verdade, não foi um atentado terrorista, né? Foi uma operação militar muito bem sucedida, né? Muito bem planejada, muito bem sucedida. E quem vai pagar por isso é o povo americano, porque os que fazem as guerras, os que vendem armas, ficam ricos demais e somem, podem ir para qualquer parte do mundo. O povo não. O povo americano induzido, sempre são induzidos pela mídia a fazer guerras, imaginavam, né, que... Engraçado, né, que George Bush, na época, dizia que o Iraque se tornaria um novo Japão. Olha o que o Iraque é hoje. O Iraque hoje é um ninho de resistência, né? Todo dia acontece atentados à bomba no Iraque, no Afeganistão também, e ainda querem atacar o Irã, né? Então, essa videoconferência foi para esclarecer, né, que 11 de setembro não foi um atentado terrorista, foi uma operação militar, e que os americanos, pela primeira vez na história, arrumaram inimigos que não vão sossegar enquanto não derrotar os americanos, né? Não vai ser como no Vietnã, que se retiraram,
Não vai ser como no Japão, que venceram a guerra e o Japão acabou se tornando aliado. Não vai ser como a Alemanha nazista, não. São inimigos eternos, né? Primeiro que são vários países, né? Uma civilização, não é um único país. Segundo, porque é um povo que tem a cultura de guerrear, já nasce com essa cultura, né? Não é como nós que vivemos para o consumo, né? O sonho ocidental é ter um carro, uma casa, viver a vida, curtir, ter mulheres, né? Os muçulmanos só vivem para a guerra. O objetivo do sonho deles é morrer em batalha. Bom, pessoal, então até a próxima videoconferência.